Ontem a Débora foi condenada a 14 anos de prisão por ter escrito na estátua do STF "Perdeu Mané". Eu não tive coragem de abrir a câmera para vir aqui emitir a minha opinião e não tenho coragem de fazê-lo hoje. No vídeo de hoje, eu trarei fatos para que vocês mesmos formem a opinião de vocês a respeito do regime do sistema que o Brasil vive depois que certas autoridades tomaram o poder no nosso país. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. O primeiro fato que eu acho em conteste é a opinião do jurista André Marsiglia, que disse ontem: li o voto do ministro Moraes sobre o caso da pichação da estátua e é juridicamente equivocado, tecnicamente muito frágil. 1. O artigo 65 da Lei 9605 de 98 pune pichação de patrimônio público tombado com 1 ano, mas Moraes não enquadra a conduta como pichação, mas como deterioração, delito mais grave, previsto no artigo 62 e com pena maior, de até 3 anos. Ela ficou presa sem julgamento por 2 anos. Se o Brasil fosse sério, o STF usaria esse julgamento para pedir perdão a ela. 2. As demais punições que resultam na pena de 14 anos são tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado, crimes que não poderiam ser somados, pois são a mesma coisa e não fazem o menor sentido serem aplicados a ela. E ainda organização criminosa armada, sendo que sua única arma era um batom. Eu vou trocar em miúdos para vocês sobre isso já, segura aí. A tentativa de golpe para o voto do ministro se justifica no fato de que ela estava junto dos demais, segundo imagens da TV, e se mostrava orgulhosa, pois ria. Não há indícios de que ela entrou nos prédios, de que os vandalizou ou de que desejou um golpe. O voto ainda acusa de obstrução de justiça, porque apagou as imagens do próprio celular, sendo que a Constituição Federal e todos os tratados internacionais pregam que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A moça tem 2 filhos pequenos e aguarda julgamento, presa, porque Moraes negou sua liberdade justificando que ela representava periculosidade social. Um outro jurista que também colocou a mão nesse imbróglio foi o Roger Stelthmann Leal, e ele disse: no julgamento de Débora dos Santos sobre o 8/1, fala-se de mensagens como prova de sua participação no atentado. Depois, no mesmo julgamento, alega-se que nada foi encontrado em seu WhatsApp. As mensagens teriam sido apagadas. Se assim foi, qual foram as mensagens que evidenciaram a participação de Débora no golpe de Estado? A prova que ela fez isso é a falta das mensagens? Você também acha isso? Deixa nos comentários para mim. O grande lance é o seguinte: aconteceram outros eventos de pichação ou depredação de patrimônio público com e sem deterioração desse mesmo patrimônio na história passada do Brasil e não muito distante, mas nenhum deles, seus autores, foi tratado como Débora está sendo tratada. Esse evento aqui, por exemplo, aconteceu em 2016 e são os monumentos que amanheceram pichados. Esse aqui é o monumento à bandeira no Ibirapuera. Em 2017, aconteceu isso aqui, ó. O PT, os sindicatos, o MST colocaram fogo no Ministério da Justiça, mas nenhum deles foi preso. Foram penalizados com, acho que, pagamento de cestas básicas, se eu não me engano. O Humberto Costa, que estava lá comemorando o fato de que a Débora foi tratada com muita justiça, ele comemorou em cima do seguinte argumento: quem participa de um crime coletivo, seja vigiando a porta, seja dando apoio ao grupo, é criminoso igual, concorre para o resultado do delito. Ele diz: Débora Rodrigues não foi condenada apenas por pichar uma estátua, mas pela sua participação ativa na tentativa de golpe de Estado. Vamos colocar em perspectiva: se quem participa de um crime coletivo comete o crime igual, por que todo o MST, todo o PT e todos os sindicatos
não foram criminalizados e condenados à prisão por este crime aqui. Isso não importa a Humberto Costa, mas tem um outro detalhe pior de tudo. Ele diz que Débora não foi condenada apenas por pichar uma estátua, mas pela sua participação ativa na tentativa de golpe. Ocorre, como eu mostrei, dois juristas e grandes juristas falando, não há provas de que Débora tenha participado de uma tentativa a golpe de Estado. A única prova que existe é a de pichação a uma estátua, onde ela estava sentada, comemorando que eles tinham conseguido chegar lá. Esta é a prova. E aí, o Humberto Costa está eliminando a individualização do julgamento, a individualização das penas. Ora, se a gente for observar e analisar como funcionam os grandes problemas que a gente tem com torcidas organizadas, isso até pode ser aplicado. Mas, se Humberto Costa quer que isso seja aplicado em qualquer instância da sociedade, primeiro ele tem que mudar a nossa Constituição Federal. Tudo o que acontecer nesse sentido, antes disso, julgo eu que é inconstitucional e, portanto, inválido. Continuando aqui nos eventos, em 2018, o PT, gente da esquerda, jogou tinta vermelha na entrada do STF em ato pró-Lula e contra reformas. Palavras de ordem incluíam Lula livre. Ninguém foi preso. Em 2018, por volta das 16h30, manifestantes que chegaram em 3 ônibus jogaram tinta vermelha na fachada do prédio onde residia a ministra Carmen Lúcia, que à época era presidente do STF. Ninguém foi preso. Inclusive, quem limpou essa sujeirada toda foi uma turma de conservadores que foi até o local, tirou toda a tinta, limpou e ainda deixou flores para a ministra. À época, quando botaram fogo na estátua de Borba Gato, ali em Santo Amaro, ninguém foi preso. Qual foi a pena? Serviços comunitários. E o Jeffrey Chikini disse que esse é o novo Brasil do STF. Porte ilegal de fuzil dá pena máxima de 6 anos. Roubo com arma de fogo, pena máxima de 10 anos. Desenhar em estátua do STF com batom, pena de 14 anos de prisão. E tem gente ainda, como esse dileto senhor, que escreveu um projeto de lei que individualiza penas especificamente dos condenados pelo 8 de janeiro. Eu acho que individualização de pena já está garantido em nossa Constituição. É aquela velha tentativa de tentar obrigar alguém de cumprir, através de uma nova lei, o que já está garantido na lei. É enlouquecedor. E eu volto com o Dr. Jeffrey, que ele disse o seguinte: olha só o estado do Brasil. Eu sou advogado criminalista há 10 anos e foram raríssimas as vezes em que vi penas de 14 anos. O que mais vi foram condenações por homicídio, tráfico de drogas, roubo, sequestro, extorsão, porte ilegal de armas, lavagem de dinheiro, todas com penas inferiores à pena dessa mulher. Ele reitera que já viu, inclusive, condenações por esses crimes com penas abaixo de 8 anos, em regime aberto e semiaberto, com tornozeleira eletrônica. Ele diz que ele não consegue parar de pensar na família. Tenho certeza de que um dia teremos um tribunal de Nuremberg no Brasil para julgar esses crimes contra a humanidade, dos quais essa mulher e centenas de patriotas foram vítimas por parte do Estado. Eu não vou descer a foto dela porque tem as 2 crianças dela. Dr. Jeffrey diz que o Brasil está vivendo um pesadelo e parece que só tem frouxo nesse país. Não é uma questão de ter só frouxo, não, Dr. Jeffrey. É uma questão de ter muita gente com o rabo preso em certas cortes por aí. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho. Se você gosta do nosso trabalho, aqui tem um Pix, que você pode nos apoiar com qualquer valor. É doarpravaleria@gmail.com e na descrição eu mantenho 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe de fora do Brasil.
eu volto. Esse sábado promete.